E no vídeo de hoje, após folga, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira. Tite segue a preparação dos jogadores com foco total nas finais do Carioca. O Flamengo já vive o clima da final do Campeonato Carioca. O técnico Tite terá a semana livre de treinos para realizar os últimos ajustes para encarar o Nova Iguaçu no sábado às 5 da tarde. E Vene Casagrande fala do tempo de preparação, que apesar de longo para o futebol, não será 100% aproveitado por ausências dos principais jogadores. Então, assim, é uma preparação, tem tempo, mas não é uma preparação 100% eficaz, digamos assim, porque ele não tem os principais jogadores à disposição dele. Então, é você olhar o copo meio cheio e meio vazio. Nesta segunda-feira também tivemos a retomada do julgamento do Gabigol no Tribunal Desportivo por suposta fraude no antidoping. O Flamengo entende que o Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Opa, salve nação, bem-vindos a mais um vídeo no seu canal rubro-negro Panelinha Flamenguista. E os créditos desse vídeo vão aos canais SBT Rio e Jovem Pan Esportes, links na descrição como créditos. E você que está vendo esse vídeo, que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, aqui tem notícias do mais querido todos os dias e é feito de rubro-negro para rubro-negro. E você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deixe seu joinha, seu like, comente no vídeo, deixando sua opinião sobre o assunto abordado. Assim você ajuda ainda mais no crescimento do canal. Sem mais delongas, abração, vamos pro vídeo. Muito bem. A gente fala do Flamengo, iniciou a semana decisiva, preparação para a grande final do Campeonato Carioca. Mostra aí. O Flamengo já vive o clima da final do Campeonato Carioca. O técnico Tite terá a semana livre de treinos para realizar os últimos ajustes para encarar o Nova Iguaçu no sábado às 5 da tarde. O foco da comissão de Tite tem sido em aprimorar a parte física do elenco antes de uma semana decisiva para o rubro-negro. O objetivo principal é evoluir em termos de potência e velocidade. Sempre pensar em evolução. É claro que aqueles atletas que vêm de DM, equilibrá-los e fazê-los aumentar a sua performance física também. Após o jogo de ida da final, o time já se prepara para a estreia na Libertadores, na terça da semana que vem, contra o Milionários na altitude da Colômbia. Para manter a regularidade na temporada, o foco segue sendo em manter a defesa firme em um momento chamado pela comissão de marco em zero. É uma das coisas que Tite sempre fala, de manter o arco em zero. E é uma coisa que nós venimos trabalhando e está dando certo. Um time focado antes da semana decisiva, que pode terminar com o Fla próximo de mais um título esse ano. São quantos jogadores que não estão participando agora desse início de preparação? O Vene não pode prejudicar? Isso aí o Flamengo vai ter que conviver, né? Vamos lá, os dois jogadores que estão na seleção brasileira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Aí tem Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha. Só que o Varela, ele retornou antes, inclusive já retornou ao Rio de Janeiro, ele foi liberado pela seleção uruguaia para acompanhar o nascimento da filha, previsto para essa terça-feira, ou seja, volta antes. E não tem o Pulgar, porque o Pulgar está lesionado, está tratando de uma lesão muscular. Então muita gente fala assim, o Flamengo está tendo muito tempo para trabalhar. Beleza, isso aí é verdade. Porém, o Tite não está tendo os principais jogadores do time titular à disposição. Então, assim, é uma preparação, tem tempo, mas não é uma preparação 100% eficaz, digamos assim, porque ele não tem os principais jogadores à disposição dele. Então, é você olhar o copo meio cheio e meio vazio. Meio cheio porque os jogadores estão descansando, pensando em jogos importantes. Meio vazio quando não tem os jogadores super importantes à disposição da comissão técnica. Ô Pedrosa, são vários titulares, com certeza isso atrapalha. Como é que ele faz uma jogada ensaiada, como é que o entrosamento ali do time? Tudo bem, não tem um trabalho que já foi feito, mas algo específico para a final ele não consegue fazer. Titulares aí, o lateral direito, o lateral esquerdo, o zagueiro, meio de campo. É difícil, Flávio, porque você no máximo você consegue passar um padrão de jogo também para os seus reservas, né? Que é importante. Ao mesmo tempo, dá para a gente poder pensar hipoteticamente em um primeiro jogo com um time misto, justamente porque o Flamengo tem Libertadores no meio da semana. E a gente sabe que no segundo jogo você pode vir com força máxima para resolver. Então talvez, pensando até nesse primeiro jogo, o Tite possa usar bastante desses jogadores que estão treinando ainda aqui e descansar os titulares. Eu estou aqui, isso aqui não é informação, tá gente? Estou aqui pensando mais de forma hipotética mesmo.
Então eu não vejo nenhum problema, mas eu entendo também que sem os seus principais jogadores, até a forma como você joga muda a característica, porque cada jogador te entrega uma situação, mas ao mesmo tempo, repito, eu acho que pode servir para o Tite iniciar esse primeiro jogo contra o Nova Iguaçu talvez com um time mais mesclado, com esses jogadores que têm extrema qualidade, Bruno Henrique, Gabigol, entre outros, no time titular, joga no meio de semana a Libertadores com os titulares e aí depois utiliza a força máxima dependendo do resultado do primeiro jogo do Campeonato Carioca. Na lateral esquerda ele não tem os dois à disposição. Nem o reserva. Nem o reserva. É duro. Tem que puxar um garoto. Ou você puxa um garoto, ou você testa o Léo Pereira para fazer a função de lateral esquerda ali, que ele já fez em outras oportunidades. De 2 zagueiros, já não tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Ortiz. Ao mesmo tempo, é uma simulação também para a Copa América, né? Pode ser. Porque ele vai perder muitos jogadores. Ou uma simulação para o decorrer da temporada. Exato. Também. Não tem nenhum problema. Isso aí vai acabar acontecendo. Ô, Vene, essa maratona aí do Flamengo e de jogadores que estão em seleções, né? Porque o Brasil joga amanhã, não sei exatamente o Uruguai, se joga terça ou quarta. Tem jogo sábado contra o Nova Iguaçu, aí terça Libertadores, com viagem e volta para o segundo jogo da final. É muita viagem aí no meio também. Perfeito. Dá mais para essa turma de seleção, né? Depois de um período aí de descanso, digamos assim, obviamente os jogadores não estão descansando, estão treinando bastante, mas depois a maratona de jogos e viagens será bem intensa. Porque a gente está falando de jogos que vão desgastar mentalmente também, né? A gente está falando de 2 jogos que serão da final do Campeonato Carioca e ainda tem estreia na Libertadores na altitude. Então, assim, os jogadores eles serão muito exigidos. E a torcida, nesse caso, para esses jogadores que estão com as suas respectivas seleções, é para os jogadores voltarem bem. Não voltarem machucados, lesionados ou com fadiga muscular. Nada disso, voltarem bem. Então a torcida é apenas essa. Ficar acompanhando o jogo, ninguém se machuca. E tem Por exemplo, histórico de machucar quando vai para a seleção. O De La Cruz foi cortado da lista de relacionados do primeiro jogo da seleção uruguaia. Inclusive, isso é uma loucura, né? O técnico uruguaio é louco, ele não divulga a lista de convocados, libera Varela do nada, mas enfim. É louco, Bielsa. Aí eu fui ver os comentários, todo mundo comemorando, não vai pro jogo não, fica no hotel. Isso aí, eles mandaram um recado para eles. Agora a gente pode virar a página para falar do Flamengo e para falar da situação que enfrenta aí o Gabigol. O Flamengo entende que o Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Semana passada, o julgamento começou às 14 horas e foi até às 19 horas com a decisão do tribunal de seguir hoje. O Gabigol prestou depoimento ao Tribunal Desportivo por videoconferência. Ao todo, 8 testemunhas participaram da sessão online. O jogador é representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu também Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. Gabi foi acusado de infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Gabigol, vocês acreditam que pode ser punido severamente por esse caso? Lembrando que na semana passada foram mais de 5 horas de audiência e não decidiram nada sobre esse assunto envolvendo o Gabigol. Zé Manuel, Flávio e Bruno Prado. Bom, se eu puder começar, demora todo esse tempo porque eles querem aparecer, porque o caso é simples e já poderia ter sido solucionado de uma maneira ou de outra. Mas como é um caso de repercussão, esses tribunalecos, eles só servem para isso. Eles sempre, quando o caso é de repercussão, eles demoram, impede vista, não sei o que e tal. Sempre foi assim e eles fazem... sempre julgamentos políticos, é tudo uma questão política, a coisa normalmente já começa com o resultado já sendo conhecido e tal. Esse caso do Gabigol, aparentemente, ele se negou a fazer o exame e a partir daí é visto pela lei, pela legislação. Eu entendo muito pouco disso, mas conversei com o doutor Fernando Antônio Solera, que me explicou mais ou menos o caso. Ele é a pessoa que colhe, o responsável pela coleta dos exames, ele é a equipe dele. Quando a pessoa se nega a fazer o exame, ela é considerada dopada. Mas isso não é o doutor Solera que julga, ele só faz olha, a pessoa se negou e tal. A lei, agora, ele não é advogado, ele não tem competência para julgar essa situação. O que a lei propõe? A partir do momento que a pessoa se nega a fazer o exame,
era um exame fora da competição, mas a lei, ela coloca essa possibilidade. Você fazer aquele exame surpresa, então isso é uma coisa antiga. Se você se nega a colher o exame, você fica subentendido que você está dopado. É assim que funciona. É mais ou menos, a grosso modo, o cara se nega a fazer DNA, o juiz tende a considerar que aquela criança pertence a ele, né? É filha dele. Você se nega a fazer, o resultado é esse. Negou o DNA, normalmente o juiz dá ganho de causa para a pessoa que está pleiteando, porque você se negou a fazer o exame. Bafômetro, você se nega a fazer o exame. Se você não fizer, depois você é considerado. De volta à rádio, desculpa, Flávio, volta à rádio Jovem Pan, falando desse caso envolvendo o Gabigol. O Flamengo entende que Gabigol deveria ser apenas advertido na acusação de tentativa de fraude do exame antidoping em julgamento que continua nesta segunda-feira. Flávio. Pois é, na verdade ele comete uma série de falhas, ele comete uma série ele se nega por um tempo, aí ele volta, depois vai outra vez. A conduta não foi a conduta convencional. E a partir daí, sim, ele fica predisposto a tomar uma penalização como se fosse um jogador dopado. É quase da mesma forma. Agora, estamos falando de tribunais políticos. Depende de como isso está sendo tratado politicamente. Entendeu? Se estiver sendo tratado politicamente da maneira que interessa ao clube, o Gabigol vai ser absolvido. Se não... Se fosse, eu diria a você o seguinte, fosse um jogador comum, jogador do Tocantinense, ele já teria pego 4 anos de punição. Não estou dizendo que deva ser ou não, só estou colocando como é a lei. Sim. Mas os tribunalecos lá, eles conversam, eles acertam e tal. Tem 95% de política e 5% de lei. Vamos ver como é que vai funcionar essa política e quanto é que vai funcionar da parte de lei. Mas, normalmente, os tribunais de futebol, eles são 95% políticos, 5% legais. Caso haja alguma condenação que se reverta em desfalque imediato, o Flamengo já prepara um pedido de efeito suspensivo ao Tribunal Arbitral do Esporte. A ideia é não perder Gabigol para o começo da disputa da Libertadores e agora setas finais aí, né, dos estaduais, chegando à reta final, mesmo que o atleta, neste momento, esteja no banco de reservas e Pedro seja o titular. O Flamengo vai entrar numa maratona de jogos e quer contar com camisa 10 para voltar a ter minutos e recuperar o bom futebol. Lembrando que o Flamengo terá uma sequência de 9 jogos em 28 dias. Depois do duelo do jogo de ida contra o Nova Iguaçu, o rubro-negro não terá mais semana cheia durante todo o mês de abril. José Manuel de Barros, o que falar aí desse julgamento que envolve Gabigol? Bom, eu acho que ser simplesmente absolvido vai ser difícil porque vai dar brecha para que outros jogadores dificultem a coleta depois. Não aconteceu nada com o Gabigol, também vou dificultar. Porque precisa ficar claro, e assim, punição de 4 anos não vai ter porque ele dificultou, mas fez, né, o exame e deu negativo. O Gabigol sempre, nas entrevistas, sempre que perguntar, ele bate nessa tecla. Ó, eu fiz o exame e deu negativo. Mas sabe o que é, Zé? O problema é que existe um processo. Sim. Quando esse processo não é obedecido, eu não estou dizendo que ele estava dopado. O que a lei mostra? Você pode abrir porque o processo é chatinho, é todo cheio de seguranças e tal, né? Para que seja tudo certinho. Para que ninguém jogue nada. Por isso que eu faço, que então, simplesmente ser absolvido ele não vai, mas pegar 4 anos não vai também. Então, agora, porque pode ser... Ou ele leva uma bronca, uma dura, né? Uma advertência, multa ou pega alguns jogos. Mas o que você pode alegar... Um tempo aí de poucos jogos. O que se alega é que se você não obedecer o processo... O processo todo que é feito, você fica sujeito a fraudar o exame. É essa a acusação. Fraude ao exame. Aqueles deu negativo. Mas o exame foi feito direito? Sabe aquela coisa de, pode não ser urina, aquela coisa toda. É um negócio meio complicado. Ele ficou tentando esconder o... Isso, exatamente. Ele tem que urinar diante da visão de um médico. E ele se negou a fazer isso. Sabe por quê? Aquelas histórias, de novo, não estou prejugando, não estava lá, não vi nada. 4 anos... Mas o cara pode colocar alguma coisa, né? Entendeu? Não estou dizendo que vai pegar, só estou dizendo por que ele está sendo acusado. Porque você tem que urinar com o médico olhando o ato. E isso para evitar o quê? Negócio de jogar uma urina de outra pessoa e tal. E não é o que eu estou dizendo que aconteceu. Mas ele colocou-se, quando ele se nega a fazer, quando ele se nega a obedecer o processo, ele pode ser considerado que aquela urina não era dele. Entendeu? Ele deu margem a que isso acontecesse. É por isso que eu acho que por sair ileso sem pegar nada, eu acho difícil. Alguma coisa vai acontecer. Mas eu não acho que vai... Por exemplo, um atleta é pego no exame antidoping lá. Ele pega 2 anos, muitas vezes, 1 ano.
Então, por isso que 4 anos, para mim, está fora de cogitação. E assim, eu sei lá, vão dar 1 mês, 2 meses, não sei se cabe ali no julgamento, se tá isso. Alguns jogos, não sei se também tem isso, né? Acho que à toa ele não passa, sem nada não fica, né? Talvez uma multa. Mas assim, alguma coisa acontece, mas não essa punição aí de anos de suspensão. Repito, até porque ele dificultou, foi bebezão, mimado, foi folgado, né? Não seguiu lá o trâmite, maltratou os médicos, as pessoas que estavam lá para trabalhar, né? Então ficar sem nada não pode também, né? Senão vira várzea. Mas uma punição longa assim, eu acho que não vai ter não. Bruno Prado, o caso Gabigol. Na semana passada, 5 horas de julgamento e não decidiram nada. O julgamento continua nesta segunda-feira. Bruno. Eu não tenho o conhecimento ali do porquê que levaram 5 horas, mas eu imagino que não seja uma coisa para 5 horas, né? Uma coisa que já poderia ter sido definida. Se fosse do Tocantinópolis, não levava 5 horas. Então, é uma coisa, deve sair. Eu acho 4 anos uma coisa desproporcional, assim, se ele não saiu um exame com resultado positivo. Ele, pela acusação de que ele mudou, ele não seguiu as normas corretas ali. Então, deve ter alguma punição, mas acho que vai ser leve. Acho que deixar um jogador por anos fora, sem ter um exame positivo, e pelo que falou, ele entregou o exame ali de uma maneira que, segundo que a acusação, não foi o procedimento totalmente correto, mas ele entregou e deu negativo. Acho que seria desproporcional tirar o cara por anos do futebol. Então, se tiver uma punição, eu acho que vai ser uma coisa leve, não acho que vai ser uma coisa pesada, não. Também não defendo 4 anos, acho um absurdo. Nem que tivesse dado positivo 4 anos, acaba com a carreira do cara. Aí não, acho. Mas tem que ter punição, senão, como disse o Zé, vira várzea, né?